Fala viajantes, meu nome é Guilherme Costa e você, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te contar 10 coisas que não te falam sobre Gramado e Canela e que é muito importante você saber caso esteja indo viajar pra lá. Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, aproveita e se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Gramado é uma cidade muito frequentada por vários turistas, né? E uma coisa que ninguém te fala é o seguinte: existem valores diferentes para alta e baixa temporada. Assim como qualquer viagem que você vai fazer, né, que existe essa diferenciação de alta e baixa temporada, Gramado também sofre com isso, só que os valores são realmente muito distintos um do outro. Então as altas temporadas que o pessoal realmente procura, que é o inverno, o Natal, a Páscoa, elas têm um valor muito maior do que as de baixa temporada. Então isso é um ponto para que você fique atento e considere quando você estiver preparando a sua viagem para Gramado e para Canela. É justamente isso. Pense se você quer ir numa alta temporada, né? Porque justamente se você estiver indo em uma temporada que é muito mais concorrida, você vai precisar se organizar mais, levar um valor maior para fazer as mesmas coisas que você faria numa temporada mais baixa ou até de média temporada ali, né? Um período de média temporada. Isso é uma coisa que ninguém fala, que caso você vá viajar em alta temporada, você vai precisar levar um valor ali a mais do que você levaria em baixa temporada. Então isso é um ponto aí para você ficar atento quando for se organizar. Um outro ponto muito importante a respeito de alta temporada é justamente a quantidade de turistas que a cidade tem. Então acaba ficando algo muito aglomerado. Isso daí é muito complicado porque quando você frequenta essas cidades que são turísticas em alta temporada, tudo fica muito cheio. E aí é mais difícil de você conseguir fazer tudo que você tem para fazer ali no seu roteiro, né? Os passeios que você tem vontade de conhecer. Então você começa a pegar uma cidade muito cheia, passeios com muitas filas, restaurantes sempre cheios, e isso acaba sendo um pouco chato, né? Acaba desgastando um pouco ali na viagem. Então esse é um ponto também que ninguém conta pra vocês, né? Quando você vai viajar pra Gramado e pra Canela, e que é um ponto que vale muita atenção. Em toda a alta temporada, nesses pontos nessas datas que eu citei para você, principalmente Natal, inverno e Páscoa, a cidade fica muito cheia, há muitas aglomerações, né? E aí fica muito mais difícil de você aproveitar realmente todo o seu passeio e tudo que você tem vontade de conhecer. Uma terceira coisa que ninguém conta é que, assim, eu nunca ouvi ninguém, na verdade, falar a respeito disso, é que o mês de fevereiro é um mês de baixa temporada. Seria um mês que você pensaria, poxa, eu vou fugir daquelas altas temporadas e vou aproveitar para curtir um pouco, né, a cidade um pouco mais tranquila. Mas aí que tá um ponto. Fevereiro é um mês de uma temporada tão baixa, né, que as empresas lá dentro elas acabam oferecendo férias coletivas para os funcionários. E aí que entra o grande problema. Porque se as empresas elas oferecem coletivas para os funcionários, né, acabam que muitas atrações elas ficam fechadas, algumas atrações ficam indisponíveis em alguns horários, você tem quantidade de menos coisas para se fazer dentro da cidade. Então isso é um ponto também a se pensar muito bem. Se você for escolher um período de baixa temporada, evite fevereiro por conta das questões de férias coletivas dos funcionários, para que você não tenha nenhum tipo de imprevisto ali no que você estava se organizando para fazer. Então fica ligado nesse ponto. O quarto ponto é: fuja de pacotes fechados. Eu sei que muitas vezes é uma tentação você fechar um pacote ali de tipo uma empresa, né, que vai te levar para 3, 4 passeios ali num dia e você fala, poxa, que legal, tá com preço bem bacana, vamos fechar esse pacote. Mas isso pode ser uma furada e eu vou te falar o porquê. Muitas dessas agências que fazem esse pacote fechado assim, elas te levam para vários pontos para conhecer, mas as pessoas acabam ficando um pouco frustradas pela seguinte questão: muitas vezes o tempo de passeio em cada local é muito rápido, então você tem às vezes 30 minutos, 1 hora para conhecer e já tem que se deslocar para um outro lugar, e às vezes você pretenderia ficar mais tempo ali naquele local, conhecer mais profundamente, né? Então esse é um ponto a se pensar bastante. E tem uma outra questão, que muitas vezes dentro desse pacote as empresas já fecham algum tipo de acordo ali para levar, por exemplo, você em uma determinada loja. E aí nessa determinada loja, para você poder, vamos supor, fazer o passeio, você tem que aguardar toda aquela visita naquela determinada loja, que já tem uns preços às vezes um pouco mais diferentes, porque vai receber uma quantidade de turistas ali pelaquele pacote, e você acaba gastando um dinheiro maior ou fazendo um passeio que você não necessariamente está afim de fazer. Então isso é algo que é muito importante você também ficar de olho. Se for possível, faça seus passeios sozinho, né, sem um tipo de pacote, para que você tenha mais liberdade no que você tem realmente vontade de fazer.
fazer um passeio e excluir outro que não é do seu interesse, e também fugir um pouco dessas ciladas aí de ir em locais que são já pré-combinados, né? E aí que você vai acabar gastando um valor ali a mais que você não gastaria se você tivesse indo na loja comprar o mesmo tipo de item. Então isso é um ponto super importante para você ficar em alerta. O quinto ponto que nunca te contaram assim e que parece ser óbvio é que Gramado na época do inverno faz muito frio. E aí tem pessoas que fazem o quê? Quero conhecer Gramado no inverno e tal, mas elas não estão preparadas ou não têm conhecimento de que ali em Gramado pode atingir algumas temperaturas até abaixo de zero, sofrer algum tipo de geada, e as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. A pessoa tem vontade de conhecer, mas ela não gosta do frio, mas ela quer ir no inverno, e aí ela deixa para ir justamente na data que tá muito frio, e aí acaba frustrando um pouco o passeio, né? Então isso é um ponto importante. Se você é uma pessoa que gosta de frio, que não se incomoda, tudo bem, mas se você é uma pessoa que já não gosta tanto de frio, que não suporta tanto frio, é bom evitar as datas mais de frio intenso. Então procure um outono que também chega a fazer um pouco mais de frio, mas não é um frio tão forte ali quanto no inverno. Também procure o começo ali da primavera, que talvez você vai pegar uns climas um pouco mais amenos. Então fica ligado nisso, que parece às vezes ser muito óbvio, mas às vezes as pessoas não pensam. E aí, você tá gostando desses pontos que ninguém te contam aí, eu tô trazendo isso pra você? Então deixa seu like aí embaixo, aproveita e se inscreve no canal e vamos continuar. Um sexto ponto que ninguém te fala é: leve sapatos confortáveis pro seu passeio. Isso é um ponto também interessante, que, por exemplo, no inverno as pessoas gostam de se arrumar, né? Gostam de usar uma bota, mas não pensam que em Gramado é uma cidade que você vai passear muito, vai se locomover bastante, andar, né? Principalmente ali pela rua principal, ali a Borges de Medeiros, e isso é um ponto que vale muito a se considerar. Porque você imagina você colocar uma bota logo pelo período da manhã e voltar só à noite pro hotel. Você vai andar muito e isso daí pode cansar seu pé, deixar seu pé um pouco mais dolorido, né? Então isso é um ponto bem interessante para se pensar. Leve também sapatos confortáveis, porque a gente caminha bastante ali por Gramado, anda muito o dia inteiro, e quanto mais confortável você tiver, mais disposto você vai estar para continuar o seu passeio. Então fica aí a dica. A sétima coisa que nunca te contaram é: não fique preso a passeios. Isso daí é algo também que é super interessante pela seguinte questão: as pessoas vão pra lá e ficam presas a passeios em datas específicas. Gramado é uma cidade com um clima muito diferente, às vezes ela chove e faz sol no mesmo dia, enfim, tem essas questões climáticas assim, né, com uma grande frequência. Então imagina se você tá com o seu roteiro ali fechado, como a maioria das pessoas fazem, e de repente você tá chegando pra fazer um passeio, começa aquela chuva e você não tem nada preparado ali, e você não consegue mais realizar nenhum tipo de passeio. Então um ponto interessante é que você tenha um roteiro ali flexível. Coloque nas suas opções ali: poxa, tal dia eu quero fazer tal passeio, por exemplo, ao Lago Negro, né? Eu quero conhecer o Lago Negro. Só que aí quando você chega no Lago Negro, tá tipo, putz, tá chovendo, o que eu vou fazer? Putz, não tenho nenhuma outra opção para fazer. Então tenha uma flexibilidade ali no seu roteiro para que você possa fazer coisas ao ar livre e coisas indoor ali, né, dentro, para poder conhecer e não se pegar preso a um roteiro que não tá flexível. Então monte sempre um roteiro flexível para que você tenha opções para fazer caso tenha alguma mudança de tempo. E Gramado ocorre muito isso. O oitavo ponto que nunca te contam é: Gramado na alta temporada é extremamente congestionado. Isso daí eu sofri bastante na pele, e a gente não foi, na verdade a gente foi no início da alta temporada, né? No começo das festas ali de Natal, a gente foi em novembro, e nós já tivemos muita dificuldade assim em relação a essa parte do congestionamento. A cidade ela fica, quanto mais cheia ela vai ficando, mais difícil vai sendo a locomoção com o veículo, né? Então isso é um ponto que também vale muito a atenção. Se você está pretendendo ir de carro, alugar um carro, se prepare que em pontos ali muito turísticos, como a Borges de Medeiros, essa parte toda ali da cidade onde que realmente acontece a concentração ali de turistas, fica muito complicado você dirigir com um carro, passear ali pela cidade de carro, e também fica muito complicado para você achar lugares para estacionar o veículo, que tem esse ponto aí também que é bem complicado. Então muitas vezes você acaba saindo com o veículo, deixando o veículo, só consegue achar uma vaga muito afastada do local que você quer, e você acaba tendo que caminhar bastante ali para conseguir chegar no ponto do seu passeio.
Então fique esperto, a cidade ela fica muito aglomerada, com muitos carros e também tem muita dificuldade para achar um local para estacionar. Então esse é um ponto que também nunca te contam a respeito de Gramado, mas que é um ponto que achei, assim, ao meu ver, foi um dos pontos que mais me causaram dificuldades ali quando a gente fez a nossa viagem para Gramado. Um local para estacionar o carro e dirigir num congestionamento muito cheio. A nona coisa que nunca te falam é a respeito do transporte público. O transporte público lá em Gramado é um transporte público limitado. Isso pela questão da rota e também pela questão de horários. Você pode sentir dificuldade se você estiver só indo viajar para Gramado pensando que vai usar o transporte público. Além de ser uma cidade que ela é relativamente pequena, né? Você não vai encontrar metrô nem trem, mas você tem um transporte público de ônibus ali, uma frota também muito reduzida e que não vai a todos os lugares. E ainda tem a questão de horário também, que muitas vezes ela chega a se limitar a 8 horas da noite e você já não encontra mais nenhum tipo de transporte, dependendo da linha que você faz. Então é muito complicado se você também estiver querendo se locomover com transporte público. Isso é uma coisa que não te falam e que é importante você estar ciente de que, caso você não tenha um carro alugado, não esteja indo com seu carro próprio, não deposite todas as esperanças no transporte público. Você provavelmente vai ter que usar algum táxi, algum Uber ali para poder se locomover, e principalmente se você ficar em hotéis afastados ali da região mesmo central de Gramado, que aí fica um pouco mais complicado e mais difícil de você se locomover entre o seu hotel, a sua hospedagem e o centro da cidade. E o 10º ponto é: explore Canela. Canela é uma cidade incrível e muitas vezes as pessoas não conhecem, acham que as atrações que existem em Canela são apenas de Gramado, e não. E na verdade muita coisa que você tem para você fazer ali acontece também em Canela. Canela é uma cidade ali vizinha, né, de Gramado, e que tem muitas atrações bacanas para se fazer e que vale muito a pena você explorar. Eu vou citar até algumas delas que eu visitei, né, quando a gente foi para Gramado, como o Sky Glass, que é super legal ali, que é aquela ponte suspensa de vidro que você pode andar por lá, o Parque do Caracol também, que tem uma vista muito linda ali, muito legal. Você tem Museu de Cera, você tem a Fábrica a Vapor, enfim, muitas coisas para se fazer. A própria Igreja de Canela, que é um ponto super conhecido, né? A catedral ali, que vale muito a pena você conhecer, que é lindíssima. Então assim, explore Canela, porque tem muitos passeios legais para se fazer, muitos museus ali, Parque dos Dinossauros, muita coisa realmente muito legal ali para se fazer, e que as pessoas às vezes ficam presas só a Gramado ali, só o que tem para fazer em Gramado. Então fica um ponto muito importante aí: quando você for criar o seu roteiro, explore melhor Canela, porque eu tenho certeza que você também vai gostar demais de Canela. E eu queria deixar também aqui um ponto super importante, que apesar de existir alguns pontos negativos aí, como eu citei para vocês, isso não tira a beleza de Gramado, né? Gramado é uma cidade espetacular, é uma cidade muito legal. Eu tenho certeza que muitas pessoas que já foram para lá adoram a cidade, inclusive eu gostei muito de Gramado, né? Achei uma cidade assim incrível, tanto para passear, para se conhecer, como deu até vontade de morar por lá, né? Mas Gramado realmente é uma cidade encantadora que vale muito a pena você conhecer. Recomendo que um dia você coloque no seu roteiro. Mas é um ponto que é super interessante citar aqui para vocês, essas questões, porque muitas vezes isso não é falado, né? Então acaba que, se a gente já souber realmente dessas situações, dessas coisas que podem acontecer, isso, quando acontecer, não se torna uma surpresa lá e acaba às vezes não estragando o seu passeio, né? Então fica a dica aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha aí embaixo, aproveita, se inscreve aqui no canal, e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!